Boa noite, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo. Temos a alegria de ter você nos acompanhando nesse canal. Estamos mais uma vez nesse nosso encontro, nessa nossa celebração, no culto de louvor ao nosso Deus. Estamos alegres, felizes com a sua presença aí nos assistindo através do YouTube. Não esqueça de dar o seu like, de seguir os nossos canais do Facebook, do Instagram, e se inscreva nesse canal para que você receba as notificações e esteja sempre ligado no que acontece aqui nas nossas programações através do YouTube. Ok? Vamos iniciar mais uma celebração Nova Vida. Você é o nosso convidado, você é a nossa convidada. Adore a Deus conosco, esteja conosco nesse momento de celebração e seja ricamente abençoado pelo Senhor nesse momento. Estaremos nesse instante, num momento de adoração e de louvor, através de cânticos espirituais. Portanto, eu convido você, nesse momento, a adorar a Deus de todo o seu coração, em nome do Senhor.
Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, Ele é grande, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o teu amor derramado em mim pelo Espírito. Conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Agradável é sua bondade, eterna é a sua bondade. Grande é o Senhor, Ele é grande, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Ele é grande, grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim, seus olhos estão sobre mim. Ele é grande, grande é o Senhor. Meus queridos e queridas, continuamos nesse momento de adoração ao nosso Deus. E nesse instante nós iremos continuar adorando ao Senhor através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. A palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 3, verso 9 e 10, diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as premissas de toda a tua renda. Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Deus nos abençoa com a nossa renda, com o fruto do nosso trabalho. E a palavra do Senhor nos instrui a trazermos a casa do Senhor, para a obra do Senhor, para a manutenção da obra do Senhor, parte daquilo que o Senhor tem nos dado, que é justamente a 10ª parte, o dízimo e também as ofertas, naquilo que Deus tem colocado no nosso coração para sermos generosos com a sua obra, com aqueles que precisam, com aqueles que Ele quer abençoar através dos recursos financeiros dos irmãos e das irmãs que fazem parte da Igreja do Senhor. Isso é uma forma de você honrar a Deus. Isso é uma forma de você reconhecer a bondade de Deus na sua vida. Isso é uma forma de você entender o quanto Deus tem sido bom, provendo em sua vida tudo aquilo que você precisa, suprindo cada uma das suas necessidades. Então, como um ato de adoração e de gratidão a esse Deus que cuida de nós, você é convidado a trazer a obra aí à casa do Senhor, o seu dízimo e a sua oferta. Está sendo informado aí o número da conta bancária da nossa igreja, todos os dados
dá conta da nossa igreja e você então poderá utilizar desse recurso para trazer a sua oferta, para depositar o seu dízimo e assim ser um instrumento de bênção na vida de tantas pessoas que têm sido abençoadas através do ministério da nossa igreja. Vamos orar nesse instante, agradecendo ao nosso Deus por sua bênção, por Ele suprir todas as nossas necessidades, por Ele de fato cuidar de nós, até mesmo no aspecto econômico financeiro, porque a sua bênção é abundante sobre o seu povo. Vamos orar nesse instante, agradecendo ao Senhor pela sua provisão, pelo seu cuidado, pela sua bondade sobre as nossas vidas e agradecer ao Senhor por esse momento de adoração através dos dízimos e ofertas. Pai de amor, de infinita bondade e misericórdia, louvamos o teu santo nome, ó Deus, por esse momento de adoração que o Senhor nos proporciona viver através dos nossos dízimos e ofertas. E nesse instante, externalizamos diante do Senhor toda a nossa gratidão por tua bondade, por tua misericórdia, porque verdadeiramente o Senhor tem cuidado de nós, verdadeiramente o Senhor tem suprido as nossas necessidades. E agora, num ato de fé e de gratidão, ó Deus, trazemos as nossas ofertas e os nossos dízimos, reconhecendo que o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, reconhecendo que de fato, de verdade, o Senhor tem cuidado de nós. Louvado seja o nome do Senhor, que esses recursos que são, ó Deus, trazidos a esta casa, a este ministério, sejam, ó Deus, utilizados da melhor forma possível para a glória e louvor do teu santo nome, para a assistência de todos aqueles que precisam. Ó Pai, rogamos a tua bênção sobre nós e sobre cada um que nos assiste nesse instante, no nome precioso do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus abençoe a todos. Maravilha estarmos na nossa celebração de hoje, a celebração Nova Vida. Olá, querido amigo, irmão em Cristo Jesus. Quero compartilhar com você nesse momento um texto da Palavra de Deus para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Então eu convido você a abrir sua Bíblia em Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos de 3 a 14. Paulo aos Efésios, capítulo 1, de 3 a 14. Você pode acompanhar a leitura bíblica nesse momento em qualquer versão que você tiver acesso nesse momento. Eu farei a leitura na NVI, nova versão internacional, mas você pode acompanhar a leitura em qualquer versão bíblica que você tiver acesso nesse momento. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, de 3 a 14, diz assim o texto bíblico: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença,
Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Louvado seja o Senhor pela sua palavra, e essa meditação traga crescimento, alimento, edificação à sua vida. Bem, existe uma historinha que eu quero contar para você, como parte inicial aqui da introdução dessa reflexão, dessa mensagem, dessa noite. Conta-se que um certo homem planejou uma viagem de avião para o exterior, uma viagem longa, e durante muito tempo, com muito esforço, esse homem conseguiu, através de duras economias, ter o recurso, ter o dinheiro suficiente para comprar a sua passagem aérea, uma viagem dos sonhos que ele gostaria de fazer. Então, finalmente, ele tem o recurso nas mãos e ele consegue comprar a passagem aérea. E interessante que, como parte de sua bagagem de mão, havia ali alguns pacotes de bolacha, de biscoitos, que ele deixou armazenado dentro da sua bolsa ali, sua nécessaire, sua pochete. Como a viagem era bastante longa, foram servidas refeições dentro do avião como parte do serviço, não é? Como parte do serviço de bordo. Só que o interessante é que todas as vezes que passava alguma refeição, ele sempre negava, ele agradecia e ele não comia. E era uma viagem bastante longa, uma viagem cujo voo durou muitas e muitas horas. E aquilo foi intrigando o pessoal ali, o comissário de bordo, o pessoal que faz aquele atendimento. E todas as vezes que passava uma refeição, ele não aceitava. Até que o chefe ali dos atendentes a bordo chegou para ele e perguntou: o senhor deve estar com fome, não? Porque eu percebi que todas as vezes que foram servidas as refeições, o senhor não quis comer. Algum problema? O que está acontecendo? E aí aquele homem disse: não, eu não tenho usufruído das refeições, porque a verdade é que todo o meu dinheiro, todo o dinheiro que eu tinha, deu para comprar apenas a passagem aérea. Eu não tenho condição financeira de tomar essas refeições, de me alimentar com essas refeições que estão sendo servidas, porque eu não tenho condição de pagar. E aí aquela pessoa, o funcionário, né, da companhia aérea, disse: mas senhor, toda essa alimentação que está sendo oferecida, ela está inclusa
no valor da passagem que o Senhor já pagou. Queridos, nós estamos aqui no texto de Efésios. E o texto de Efésios, nesse trecho que nós lemos, é uma palavra de encorajamento, na verdade, é uma palavra para trazer refrigério espiritual à igreja de Éfeso, porque o contexto que essa igreja vivia era um contexto adverso. A igreja de Éfeso passava por um momento de difícil perseguição. Então aqui o apóstolo Paulo fala das riquezas espirituais em Cristo Jesus como uma palavra de encorajamento, como uma palavra de enriquecimento espiritual ao coração dos irmãos da igreja de Éfeso, que, como eu disse, estava num contexto difícil, complicado, adverso, tendo em vista a dura perseguição que aquela igreja sofria ali naquela cidade, na cidade de Éfeso. Então Paulo está falando aqui das bênçãos espirituais em Cristo, riquezas espirituais das quais todo crente usufrui em Deus, que gratuitamente foram dadas, foram entregues, riquezas espirituais para serem usufruídas. E é pensando nisso que eu quero meditar com você sobre os benefícios das riquezas espirituais, benefícios das bênçãos espirituais em Cristo. Então eu quero destacar o primeiro benefício das riquezas espirituais que nós podemos usufruir, porque gratuitamente já nos foram dadas. Em primeiro lugar, é que nós somos escolhidos pelo Pai. Eu quero destacar os versículos de 3 a 6, eles dizem assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Eu quero destacar aqui algumas palavras para você nessa questão nesse primeiro benefício das riquezas, das bênçãos espirituais em Cristo. Nós fomos escolhidos pelo Pai. 3 palavrinhas eu quero destacar aqui: predestinou, adoção, gratuitamente. A predestinação, infelizmente, ainda é um problema na cabeça de muitos cristãos. Muitos crentes verdadeiros e sinceros têm muitas dificuldades acerca disso, mas nós vamos perceber claramente que a predestinação é algo de Deus e é algo que é amplamente, de uma forma direta e às vezes indireta, perceptível, compreensível nos escritos do Novo Testamento, e especialmente com Paulo você vai ver amplamente isso sendo falado, porque na verdade a predestinação é um ato de amor de Deus. Você vê isso claramente no texto. A predestinação é um ato de amor e de graça, de grandiosa graça da parte de Deus, que antes da criação do mundo, antes de haver céu ou terra, ou de tudo que neles há, antes de existir o universo, antes mesmo de existir o sol e as estrelas, o Senhor já tinha predestinado, Ele já tinha escolhido, Ele já tinha elegido, ou seja, os eleitos de Deus foram pelo Senhor eleitos antes da criação de tudo. Antes que tudo existisse, o Senhor já tinha elegido e escolhido aos cristãos, a mim e a você, que é crente no Senhor Jesus, que é salvo pelo sangue de Jesus. Você é um eleito de Deus. E essa doutrina da eleição, ela é maravilhosa, contudo ainda muito mal compreendida por muitos crentes. Mas eu quero dizer para você que isso é parte dos tesouros espirituais, como o texto de Paulo aos Efésios nos mostra. É parte dos tesouros espirituais que o Senhor concede a nós. É parte dos tesouros espirituais que o apóstolo Paulo apresenta aos irmãos da igreja de Éfeso. A predestinação, a escolha de Deus.
Então é o primeiro benefício dos tesouros espirituais, das bênçãos espirituais, é que nós fomos escolhidos pelo Pai, predestinados, adotados, é outra palavra que eu quero destacar aqui para você. Ele nos adotou, e nessa adoção nós não nos tornamos filhos bastardos, mas pelo contrário, Ele nos fez filhos legítimos, e como tais, há, queridos, uma concessão de direitos, uma concessão de direitos que foi dada a nós, o direito de ser feito filho de Deus, como João fala, o direito de ser feito filho de Deus. Somos filhos legítimos. A adoção em Cristo Jesus nos tornou filhos legítimos. A palavra de Deus vai nos dizer que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Perceba que há uma concessão de direitos que foi dada a nós, porque fomos escolhidos, predestinados, adotados. Queridos, e foi de graça. Perdão, deixa eu mudar aqui. Não foi de graça, foi pela graça. Gratuitamente, graciosamente. Foi pela graça. Um alto preço foi pago, só que quem pagou esse preço foi Jesus. Então, pela graça em Jesus, a graça de Deus em Jesus nos concedeu esses tesouros espirituais. Então, queridos, o primeiro benefício que eu quero destacar aqui é o de sermos escolhidos pelo Pai, conforme o texto nos versos de 3 a 6 nos mostram. Então, usufrua da graça, usufrua do privilégio de ser um eleito de Deus, um predestinado de Deus. Quero aqui fazer uma correção: Deus nunca predestinou ninguém ao inferno, porque a palavra de Deus vai nos ensinar que mortos estávamos todos, mortos em nossos delitos e pecados, e é isso que você vai ver justamente no capítulo 2. O capítulo 2 de Paulo aos Efésios vai mostrar isso. Mortos em delitos e pecados. Na verdade, todos estavam condenados, todos estavam perdidos. Mas dentre os perdidos, Ele escolheu aqueles que graciosamente e gratuitamente em Cristo Ele quis salvar. Isso é tesouro, isso é dádiva, isso é bênção, e isso precisa ser usufruído. Mas uma segunda bênção, um segundo benefício dos tesouros espirituais, das bênçãos espirituais que eu quero destacar para você, é o fato de sermos redimidos pelo Filho. Se em primeiro lugar nós vemos a bênção, o benefício de sermos escolhidos pelo Pai, em segundo lugar eu quero destacar para você que nós somos redimidos pelo Filho. Versículos de 7 a 12 diz assim: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Por Deus fomos escolhidos, eleitos e predestinados, contudo isso se deu em Cristo, isso se deu em Jesus de Nazaré. Você percebe duas palavrinhas aqui que nós podemos destacar no texto: remir e perdoar. Remir tem a ver com comprar, com libertar. Isso se deu por meio de Cristo. Isso não se deu por obra humana. Isso não se deu por mérito meu ou seu. Isso não se dá, não acontece por mérito humano. O próprio texto em Efésios também vai nos mostrar que não é por obra humana, não é por obras para que ninguém se glorie. Pela graça em Jesus nos foi concedido. Nós fomos comprados, nós fomos libertos, um preço altíssimo foi pago. Jesus de Nazaré derramou seu próprio sangue
para que nós usufruíssemos disso, o perdão. A ideia da palavra perdão no original é interessante, querido. A ideia no original de perdoar é levar embora. Ele levou embora aquilo que era contrário a nós, a nossa morte espiritual, nossa condenação. Ele perdoou, ou seja, ele levou embora, ele levou a condenação para longe de nós, afastou de nós, levou embora. E isso é em Cristo, porque Deus nos escolheu, somos escolhidos pelo Pai, somos remidos pelo Filho, foi nele. Nossa predestinação foi em Cristo, nossa eleição foi em Cristo. É interessante nós pensarmos que isso se deu na eternidade, antes de existir céu ou terra. Ou seja, lá na eternidade, antes mesmo da criação de todas as coisas, a Trindade em concílio, ela se reúne e delibera acerca da redenção humana. Já na eternidade, antes mesmo do homem cair em pecado, o Senhor já havia deliberado acerca dos eleitos, acerca da escolha que fizera, e tudo em Jesus, porque o sacrifício de Jesus já foi algo deliberado pela Trindade lá na eternidade. Por isso aqui entendemos que o sacrifício de Jesus é eterno, porque na eternidade ele já tinha se voluntariado, ele já tinha se doado, ele já tinha proposto se entregar por mim e por você. Por isso tudo se dá em Cristo, a nossa eleição, a nossa predestinação, nossa salvação, o perdão e a remissão dos nossos pecados acontecem em Jesus. Ele é o centro da nossa salvação, Ele é o Deus da nossa salvação. São bênçãos espirituais que o apóstolo Paulo está mencionando e está trazendo ao entendimento da igreja na cidade de Éfeso. E o terceiro e último benefício que nós temos desses tesouros espirituais, dessas bênçãos espirituais, nós podemos encontrar aí nos versículos 13 e 14, eles dizem assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. O terceiro benefício que eu quero destacar aqui com você é que nós fomos selados pelo Espírito. O primeiro benefício, nós somos escolhidos pelo Pai. O segundo benefício, nós somos redimidos pelo Filho. E o terceiro benefício, nós fomos selados pelo Espírito. Selados pelo Espírito. Veja que nós podemos destacar aqui duas palavras, selo e penhor. No mundo antigo, o selo era impresso em correspondências. Já havia, obviamente que não de forma moderna como nós temos hoje, mas já havia um serviço de correios, afinal de contas, havia o papel dos mensageiros, não é? Que levavam cartas, que levavam correspondências, que levavam recados. E os documentos, as cartas, as epístolas, enfim, a circulação de documentos, ela era normal acontecer e o que dava segurança? O que dava segurança àquela correspondência? O que dava autenticidade àquela correspondência? O que provava que aquela correspondência era de fato daquele determinado remetente que a enviou? O selo. Então era comum que quando, por exemplo, um monarca, um rei, um governante, quando ele queria mandar alguma correspondência, ele selava aquela correspondência com um anel, e ali estava a marca dele, a sua marca pessoal, e isso trazia segurança e autenticidade.
trazia até mesmo uma proteção, porque havia então um cuidado de quem transportava aquela carta, aquele documento, aquela epístola. O texto mostra para mim e para você que nós fomos selados. Então, quando o apóstolo Paulo fala aos Efésios desse selo, eles entenderam imediatamente do que Paulo estava falando. O Espírito Santo nos selou. Quem conhece um pouquinho de roça, de fazenda, de criação de animais, sabe que o dono de uma propriedade que cuida de animais, que tem criações, né, uma propriedade que cuida da pecuária, o dono da fazenda, ele tem uma marca e ele imprime essa marca nos seus animais. Essa marca certamente vai ferir ali o lugar, né? Vai causar uma dor no animal, mas vai ficar ali, ó. Vai ficar ali a marca do proprietário daquele animal. Queridos, nós fomos selados, nós fomos marcados pelo Espírito de Deus como propriedade do Senhor. E esse selo traz segurança. E esse tipo de entendimento de muitos crentes que acham que nós perdemos salvação, que hoje você está salvo porque você está fazendo tudo certinho, porque você está agradando a Deus, porque você está se esforçando, e amanhã ou depois, por conta de um escorregão, por conta de um acidente, por conta de um pecado que acontece na nossa vida, sim, aí já acha que perdeu salvação e agora é necessário fazer alguma coisa para poder ter a salvação de novo. Isso não existe, meu querido. Eu quero dizer para você que é crente em Jesus, você é selado pelo Espírito de Deus. Você é selado pelo Espírito de Deus. Ou a outra palavra que é o penhor. O Espírito Santo nos selou, e há um penhor pelo Espírito Santo da nossa salvação. Existe uma garantia de resgate. É como quando você, por exemplo, você tem uma joia, você tem um bem de valor caro, e você resolve penhorar aquele bem fica como garantia de um resgate, porque quando você paga a dívida, aí você tem como trazer de volta, você tem como resgatar aquela joia, aquele bem que você penhorou. Pois, queridos, existe um penhor, uma garantia da nossa redenção, e quem garante a nossa redenção como penhor é o Espírito de Deus. Sabe, queridos, o nosso próprio corpo, ele é do Senhor, ele pertence ao Senhor, e um dia esse corpo será glorificado, e antes dessa glorificação ele será resgatado como propriedade de Deus. Ou seja, existe o selo e existe o penhor pelo Espírito Santo, fomos selados, ou seja, fomos marcados indelevelmente, uma marca que não pode ser retirada, uma marca que não pode ser apagada. Aqueles que são do Senhor, porque foram predestinados, foram adotados, foram eleitos, de forma graciosa, gratuitamente em Cristo. Aqueles que foram redimidos pela obra do Senhor Jesus, a redenção dos pecados pelo sangue do Cordeiro. E o selo, o penhor pelo Espírito Santo, essa marca que não pode ser retirada, esse selo que traz garantia, que não pode ser apagado e retirado, que não pode se perder, tudo isso é composto como um tesouro espiritual que nos beneficia e nos traz alegria, e nos traz vigor, e nos traz entusiasmo, e nos traz o desejo de continuar caminhando, o desejo de continuar servindo a Deus. O Senhor está conosco. E aí eu quero encerrar essa meditação nesse momento, lembrando de novo da história do homem que pegou o avião. Você se lembra? Note que ele estava ali viajando ele pagou um preço alto por aquela passagem, até os últimos centavos que ele fez de economia, e agora esse homem não está usufruindo de algo que está incluso, a alimentação.
Isso me faz lembrar do texto que foi mencionado, que foi pregado pelo pastor Márcio Henrique no domingo passado, a parábola do filho pródigo. A gente lembra muito do pródigo que foi embora, não é? E às vezes a gente esquece de fazer uma reflexão do filho mais velho, invejoso, legalista. O pai diz para ele: meu filho, tudo que é meu é seu. Usufrua, você está comigo. Usufrua do relacionamento que você teve comigo. Seu filho, o meu filho mais novo, seu irmão, perdeu isso. Ele se afastou de mim. E ele se afastou de tudo que é meu. Você está comigo. É como se o filho mais velho estivesse fazendo a mesma coisa, mas estando junto com o pai, deixando de usufruir dos tesouros espirituais que o pai deu. Sabe, a salvação nos foi dada. Jesus de Nazaré comprou. Ele que comprou, não foi eu e você que pagamos o preço, ele pagou o preço. É como se ele pagasse o preço da nossa passagem aérea. E aí lá dentro do avião, ao invés de nós usufruirmos do que gratuitamente foi pago pelo Senhor Jesus, dado gratuitamente a nós, a gente não usufrui. A gente não usufrui da sua presença. A gente tem muitas vezes uma perspectiva legalista. A gente desconfia de Deus o tempo todo, porque basta um primeiro escorregão, um primeiro pecado, a gente já acha que está perdendo salvação. Que brincadeira é essa que esse Deus faz com a gente se é desse jeito? Ele dá e depois ele tira. Querido, isso não existe. E aí a gente deixa de usufruir de bênçãos espirituais, desses tesouros espirituais na caminhada da vida. Lembre-se que a igreja de Éfeso estava vivendo um tempo de crise, de perseguição. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Estamos vivendo dentro de uma pandemia, estamos vivendo uma crise, muitas pessoas perdendo o emprego. Pais de família assustados, comércios fechando suas portas. Mas nós precisamos nos lembrar, queridos, que existem tesouros espirituais, os quais nós precisamos usufruir na presença de Deus, usufruir da alegria, do privilégio de sermos predestinados, do privilégio de sermos adotados e sendo filhos legítimos, e tudo isso em Cristo Jesus foi nos dado gratuitamente. Redimidos, perdoados, selados. Existe um penhor que garante a nossa redenção, nossa salvação. Isso precisa ser usufruído ao longo da vida, ao invés de termos uma postura religiosa, legalista. Precisamos estar com o Pai e usufruir da alegria de estar com o Pai, mesmo em tempos difíceis. A alegria de entender que nós somos eleitos, escolhidos, redimidos e selados. E usufruir da alegria, do privilégio, do prazer que isso pode proporcionar ao nosso coração. Precisamos fazer essa reflexão. Algo muito precioso nos foi dado gratuitamente em Cristo. E nós não podemos viver a vida nos esquecendo disso, querido. Vivendo a vida como se a eternidade fosse nesse mundo. Vivendo a vida como se a gente não fosse passar. Meu desejo é que nós entremos no avião. E dentro do avião cuja passagem foi paga pelo Senhor Jesus. E é esse trajeto nosso nesse mundo. Não vivamos passando fome, mas que nós usufruamos das delícias e dos tesouros espirituais que estão aqui, dos benefícios, da escolha, da remissão e do selo do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nossas vidas. Em tempos de crise, não podemos nos esquecer desses benefícios. Precisamos caminhar na vida, usufruindo tais, para a glória do Senhor. Vamos orar. Vamos orar. Senhor amado, Senhor nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, queremos te agradecer pelos tesouros espirituais em Cristo.
que gratuitamente em Cristo nos foi dado. Obrigado, Senhor, porque na eternidade, no concílio reunido, a Trindade, foi deliberada a escolha de Deus Pai a nosso respeito. Foi deliberada a nossa remissão em Deus Filho. E foi deliberado o selo do Espírito Santo sobre nós. Te adoramos por esses tesouros espirituais. E suplicamos, ó Deus, que não vivamos de uma forma mesquinha e religiosa como o filho mais velho da parábola. Que não vivamos como ignorantes, como aquele passageiro no avião. Mas que usufruamos das riquezas espirituais que são capazes de nos trazer intensa alegria, refrigério, segurança em tempos de crise, em tempos difíceis. Fala ao nosso coração, Espírito de Deus, e aplica a Tua palavra a nós, nessa hora, em Cristo Jesus. Aleluia. Essa é a nossa oração. Oi, Nova Vida, Igreja do meu coração, como vai? Tudo bem? Tá chegando o dia, do aniversário, mais um ano em que essa igreja foi plantada para a glória de Deus, para louvor do Senhor, pregação do Evangelho, pastoreio de corações. Em breve, se Deus quiser, eu estarei recuperado e poderei estar junto com vocês para celebrar também. Mas eu quero fazer um pedido para você. Se faça presente nessa comemoração, busque o bem da casa do Senhor, se alegre quando dizem que vamos à casa do Senhor para celebrar mais um ano de vitória da Nova Vida. Viva novidade de vida na Nova Vida. Certamente Deus ainda tem muito para fazer na vida de vocês. Eu tenho certeza que as promessas que o Senhor tem para derramar, tem para ministrar na vida de cada um de vocês será ministrada na Nova Vida. E vocês, em nome de Jesus, perseverando, com fé, com amor, com oração, vocês vivendo a palavra, vivendo em comunhão, vocês viverão o melhor de Deus para a vida de vocês. Celebrem esse aniversário. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, amigos e amigas que nos assistem nesse canal, foi uma alegria imensa ter a audiência de vocês. Estamos encerrando esse nosso culto de adoração e de louvor ao nosso Deus, depois dessa mensagem abençoada que certamente falou profundamente aos nossos corações. Nesse instante iremos receber, portanto, a bênção apostólica, a bênção que vem do nosso Deus. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno e glorioso Pai, que a doce presença, consolação e comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado nessa terra, hoje e sempre. Amém. Esteja conosco, seguindo-nos nas redes sociais. Uma ótima semana para todos vocês, no nome do Senhor Jesus.